Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Renata do RH, eu estou aqui com a Daniela, nutricionista do programa Desafio Fit. Hoje é o nosso último Webex, onde nós vamos falar sobre as dificuldades de manutenção da dieta, que é um assunto muito importante para todos, né? E eu gostaria de aproveitar e reforçar com vocês da importância de vocês agendarem a reavaliação. Nós passamos alguns telefones do pessoal da Corpo e Saúde e é bem importante que vocês entrem em contato e marquem aí o horário, já deixem reservado na agenda de vocês, ok? Qualquer problema técnico com esse Webex, acionem o Evandro da Universidade, que está conectado conosco. E só lembrando, a interação com a Daniela é com a parte escrita. Então, um ótimo Webex a todos. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô triste que é o último. Achei tão legal a gente conversar assim virtualmente, achei muito bacana. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham anotado as dúvidas, eu espero que vocês tenham perguntas para fazer, porque hoje é meu último dia aqui, aí eu não quero que ninguém saia com dúvida daqui, então pode escrever no meio da palestra, no meio do slide, não tem problema. Eu vou fazer algumas perguntas no meio, mas, assim, nada impede vocês de me perguntarem o que vocês quiserem, mesmo que não tenha pergunta, tá bom? Bom, enfim, o tema de hoje ele é legal porque a gente vai relembrar e vamos falar de algumas coisas novas, né? Então, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já conversou, porque tudo que a gente conversou aqui, uma coisa liga a outra, e aí a gente também vai falar de coisas diferentes, claro, tá? E aí vamos ver o que vocês lembram, as dificuldades e tal. Acho que hoje a ideia é bater mesmo um papo, assim, com vocês, um papo virtual. Então, vamos lá, vamos começar entendendo por que é difícil. E aí, entram vocês, tá? Eu quero saber qual é a dificuldade de vocês para a gente caminhar num bate-papo mais real, assim, na realidade de vocês. Então, o que eu vejo dentro do meu consultório, com os meus atletas e tal, que é uma grande dificuldade, assim. Tem uma queda no metabolismo basal. O que é isso? Com o passar dos anos, com o passar da nossa idade, assim, o nosso metabolismo ele vai diminuindo velocidade. Né? Então, esse metabolismo basal é o quanto o nosso corpo gasta de energia para você existir, para você respirar, para você exercer as suas funções vitais, para o seu coração bater, para o seu pulmão funcionar. Para tudo acontecer dentro do seu corpo, você gasta energia, é tipo uma máquina, tá? E aí, com o passar do tempo, o nosso metabolismo vai diminuindo. Pode ser por indo no último item ali, né, algumas doenças que provocam isso, né, tipo o hipotiroidismo, que aí, se não tratado, ele diminui a velocidade metabólica e tal, ou algum problema hormonal, né, enfim, outro hormônio. Né, então, tem algumas doenças que podem nos atrapalhar, e aí a gente tem que tratar. Tem a queda normal do metabolismo, de acordo com a idade, aí não tem o que fazer. Eu sempre falo para os meus pacientes, na meia do dia anterior do seu aniversário, você é presenteado com uma queda no seu metabolismo, isso é um fato. Tá? Quanto mais velha a gente fica, menor a nossa velocidade metabólica. Existem algumas exceções, mas elas são raras. Falando para público geral, assim, para geralzão, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Sempre tem aquela pessoa que a gente pode de matar, que come tudo que ela quer e não engorda. O metabolismo está sempre acelerado, sabe? Aquela pessoa. Então, mas ela não é a maioria, assim, tá? Outra coisa que fica difícil, a gente fazer manutenção da dieta, porque aí, ou a manutenção do peso, né, é o baixo nível de atividade física. Então, às vezes a gente não treina, não faz nada, é sedentário, e isso também colabora para a gente, às vezes, até desanimar. Né? Por que eu vou ficar fechando a boca aqui? Então, quando a gente treina, é um estímulo, né, para a gente seguir numa alimentação legal. Dieta não é minha palavra favorita, tá, gente? Porque dieta dá pânico, né? Quando você fala, tô de dieta, nossa, não dá desespero ouvir as palavras? Nossa, eu preciso entrar em dieta. Mas, enfim, manutenção da dieta inadequada ou realização de dietas milagrosas. Então, isso é um clássico. Então, assim, eu preciso perder peso. A chance da gente fazer besteira é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente corta tudo. A gente tira todo o carboidrato da vida. A gente come alface no almoço e no jantar. Ou então a gente fica fazendo dieta da sopa, só come sopa o dia inteiro. Sopa no café da manhã, sopa no almoço, sopa no jantar, sopa, tudo sopa. Ou sei lá, outras coisas, sabe? Essas dietas milagrosas que a gente fica lendo em revista, que a gente escuta, que a gente pega na internet, que a fulana de tal, emagreceu, enfim.
Essas loucuras, elas funcionam, algumas, elas funcionam a curto prazo, mas a médio prazo, nem a médio prazo, elas são uma furada, assim, porque a chance de você comer a parede depois é gigantesca, porque a gente descompensa, né, a gente perde energia, o nosso corpo fica desesperado e sedento por uma quantidade de energia maior, a gente acaba comendo mais. Então, uma das coisas que fica difícil você manter uma alimentação legal e você se manter numa dieta é quando você faz essas loucuras, tá? Essas dietas inadequadas ou essas tentativas milagrosas, assim. Tá? Beleza, vamos pro próximo. Então, agora é onde eu quero saber de vocês. Queria que vocês me respondam, por favor. Qual é a maior dificuldade de vocês para manter uma alimentação saudável? Aí eu coloquei algumas opções aqui, e aí vocês podem escrever no outros aqui, pode ir. Se eu não escrevi o que vocês acham, pode escrever aqui. Porque às vezes a gente está na maior correria, fala para meu, pô, traz o que é mais rápido e tal, né? Legal, vamos lá, responde aí. E às vezes a gente tem até vontade, mas a gente fala, meu, eu não sei o que é bom, eu não sei o que é legal, eu não tenho a menor ideia do que é saudável. Ah, o não precisa, chocolate é uma delícia. O meu problema é brigadeiro, eu já falei pra vocês, né? Então, o não precisa, gente, é um negócio super comum. Porque às vezes tem aquelas pessoas que não engordam, sério. Ou então, sei lá, tipo, que é aquela pessoa que pode comer tudo que ela quer e tal, e ela nunca engorda. Então você fala, meu, eu não vou ficar comendo saudável, porque eu posso comer coxinha todo café da manhã, porque eu não engordo, certo? Legal. Então, a maioria é preguiça. A preguiça é campeã, é a campeã no meu consultório. É porque dá um pouco de trabalho, eu sei que dá. Tá, tempo e praticidade, eles estão até meio, né, junto, assim, pão de queijo é bom também. Tá, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom, preguiça ela é. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar a explicar um pouquinho, assim, tá? Bom, a gente falou de dificuldade, vocês me mostraram um pouco da dificuldade de vocês, porque que é difícil, né? E aí a gente tem que saber, e eu quero saber de vocês também, o que é que motiva vocês? Né? A gente tem que ter uma motivação, assim, e eu posso dar várias. A gente não precisa ter uma, a gente pode ter 1000. Porque quando a gente se alimenta bem, várias coisas legais acontecem no nosso corpo. Então, a gente pode envelhecer com saúde. E isso é sensacional. Quem não quer? Vai. Todo mundo. Né? Então, a gente pode envelhecer com saúde. É claro que a gente pode ser acometido de alguma patologia que a gente não espera. Pode, a gente pode. Não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que o que é da nossa responsabilidade, o que está na nossa mão, o que a gente pode escolher, né? E se o destino não passar a perna na gente, assim, em alguma outra coisa, a gente pode ter uma velhice muito bacana. Né? Então, eu coloquei essa fotinho aqui, que então, envelhecer com saúde. Quero ver os meus filhos crescendo, quero ver os meus netos crescendo, quero envelhecer bem, quero viver muito tempo e saudável. Pode ser uma motivação, pode ser uma das, né? Pode ser entrar no biquíni ou na sunga no verão. O problema é que você só quer fazer isso no verão, porque aí no inverno você desencana e aí no verão você volta. No inverno você desencana e no verão você volta. Mas, né, o verão chegar é uma motivação. Eu estou vendo que o meu consultório tá bom, meu consultório está bombando agora, né? Porque a gente está chegando perto do verão e tal, enfim. Então, é uma motivação, assim. Né? Saúde. Tem gente que fica doente o tempo inteiro, tem gente que fica gripado toda hora, tem gente que fica triste o tempo inteiro. Enfim, então, manter-se saudável é mais uma motivação. Né? Porque a ideia aqui, bater esse papo com vocês, e esse comecinho de papo aqui, é para convencê-los de que é legal o que a gente vai conversar, entendeu? É para mostrar uma introdução de que, pessoal, vamos lá que vale a pena, né? E aí tem uma foto de uma galera cansada aqui no escritório e tal. Então, isso também tem muito a ver com as horas de trabalho, claro, com o tempo que você dorme, óbvio. Mas tem muito a ver com a sua alimentação, né? E tem muito a ver com o seu estilo de vida, tá? Então, aqui eu coloquei algumas motivações e vocês podem ter outras. Vocês podem ter essa de ter mais alguma.
Pode ser que vocês tenham, sei lá, diabetes e vocês tenham que fazer uma alimentação diferenciada. Pode ser que vocês tenham intolerância à lactose, ao glúten, vocês tenham que fazer uma alimentação diferenciada. Tá? Mas aqui é só só um exemplo, assim, de como a gente pode se motivar. Se vocês quiserem falar, pode escrever, tá, pessoal? Eu gosto quando vocês participam. E aí, a gente falou disso já, né? Porque é importante a gente se alimentar bem. Então, quando a gente se alimenta bem, e a gente também pratica atividade física, mas eu vou focar na alimentação, a gente previne doenças. Então, desde as mais simples, desde uma gripe, né, um resfriado, uma inflamação na garganta, até as mais cruéis, assim, até coração, diabetes, obesidade, colesterol, câncer, né? E a gente melhora o bem-estar, então a gente fica mais disposto. Eu cheguei até a comentar com vocês, acho que na nossa primeira palestra, eu cheguei a perguntar para vocês, né, se alguém já tinha exagerado no horário do almoço, já tinha comido mais que devia, ou comeu uma comida muito pesada, né, sei lá, um pratão de feijoada, ou então uma parmegiana muito grande com batata frita, e como que é a sensação pós essa refeição, né? Pode ser, até que você está feliz, putz, que legal, que delícia, comi o prato que eu queria, mas de disposição, eu garanto que não é, né? Aquele negócio de, nossa, que legal, vamos para uma reunião agora, ou então, pô, vamos dar uma volta no parque, não é. A gente fica pesada, a gente tem que abrir o botão da calça, né? A nossa barriga dá aquela inchada. Enfim, então isso mexe também. As nossas escolhas e as quantidades mexem com a nossa disposição. Com o nosso ânimo, com o nosso funcionamento intestinal e tal. E, óbvio, com o nosso desempenho físico. Eu espero que vocês tenham começado, para quem não praticava, eu espero que vocês tenham começado uma prática de atividade física, né? E a alimentação é o que move, né? É o que fornece a energia para você treinar e praticar algum tipo de atividade física. Então, eu sempre gosto de comparar o nosso corpo, eu sempre faço isso com os meus atletas e com os meus pacientes, eu gosto de comparar o nosso corpo com um carro. Peguei um baita carro legal aqui, né? Mas, enfim, eu gosto de comparar a gente com um carro, tá? Então, por que eu gosto de fazer isso? Porque o mecanismo é mais ou menos parecido. Então, se você está na rua e você vê um carro desse aí parado, você fala, caramba, que baita carro legal, certo? Você está vendo ele de fora. Você não está vendo ele ligado, você não está vendo ele andando, você não está vendo ele funcionando, você só está vendo ele estacionado. E você fala, caramba, que carrão, que legal. E aí, você só vai descobrir se esse carro está funcionando da maneira que ele tem que funcionar na hora que você colocar ele numa estrada, na hora que você colocar ele na rua, na hora que você ligar o carro. Não precisa ter um carro desse, precisa ter um carro normal. Né? Então, se ele não tem nada na lataria, a gente olhando, a gente pensa que está tudo bem, que é um carro saudável, né? Entre aspas. Mas, igual com o carro, pode ser com o nosso corpo. Então, às vezes, a gente olha no espelho e o nosso corpo, o nosso espelho não diz como está lá dentro. Às vezes a gente come coisas que a gente não deve e o nosso corpo às vezes não responde. Às vezes a gente não engorda, às vezes nosso cabelo não cai, ou então não aumenta a quantidade de acne ou cravo, enfim. E a gente acha que está tudo bem lá dentro, porque pelo lado de fora a gente não consegue ver, né? Então, eu comparo o nosso corpo com o carro porque é bem parecido isso, né? A gasolina que você coloca no seu carro é igual a comida que você coloca para dentro do seu corpo. Então, se você coloca uma gasolina de qualidade baixa, por melhor que seja o carro, ele pode falhar, tá? Eu já coloquei gasolina adulterada no meu carro e não é uma Ferrari, né? E foi o ó. Então, assim, o carro não anda, ele morre. Quando você liga pela primeira vez, ele demora, ele engasga no meio do caminho. Então, assim, ele não chega na velocidade máxima que ele pode. Eu não entendo nada de carro, tá? Mas, assim, eu estou contando a experiência que eu tive com o meu carro. E com o corpo, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, a qualidade, às vezes, a gente olhando de fora, a gente não consegue ver. Então, para a turma que fala, putz, mas eu posso comer tudo o que eu quero e eu não engordo, vale a pena tomar cuidado. Porque é o tipo de alimento, é o tipo de gasolina que você está colocando para dentro do seu corpo, para dentro do seu carro. Né? É o que move o seu motor, né?
E o excesso, gente, para essas pessoas que não têm essa facilidade de comer e não engordar, o excesso ele transborda, igual nessa última foto aqui. Né? E aí ele pode transbordar de algumas maneiras. A gente pode acumular gordura corporal, a gente pode engordar, a gente pode ficar acima do peso, a gente pode aumentar a gordura nos nossos vasos e artérias, e a gente pode entupir, e aí fica difícil da gente circular água, sangue, nutriente. Tá? E aí a parte de dentro do nosso corpo, além da parte de dentro do nosso corpo não estar boa, a gente pode acabar mostrando do lado de fora, né, que a nossa alimentação, a nossa escolha, a nossa gasolina não é adequada. Então, relembrando aqui até uma coisinha que a gente conversou, 70% do que a gente é responsabilidade da nossa alimentação. 70% é muita coisa. Para a gente chegar num 100%, tem um monte de coisa junto que são ultra fundamentais. Não estou dizendo que é só comer bem, então não precisa treinar. Não é verdade isso, tá? Porque a ideia é a gente atingir a maior porcentagem possível de qualidade de vida. Mas 70% é responsabilidade. Se você arranjar um baita de um professor legal, numa academia incrível, e treinar pra caramba, mas não se alimentar bem, o resultado não vem. Tá? Então, é uma junção de alimentação com atividade física, sono e um estilo de vida. Né? Então, se você se estressa muito, se você é muito ansioso, se você fica nervoso o tempo inteiro. Né? Então, toda essa qualidade tem a ver com qualidade de vida. E aí, só reforçando, então, a importância da gente... Porque a ideia, gente, não é ensinar uma fórmula mágica para vocês de emagrecimento, sabe? Ou então uma fórmula mágica de não ficar mais gripado, não é isso. A ideia é mostrar para vocês como é legal vocês começarem uma mudança e permanecer na mudança. Esse é o tema nosso. Por que é tão difícil? Né? E o que a gente pode fazer para isso dar continuidade, tá? Então, o nosso corpo ele é formado por 100 trilhões de células. Essas células, elas formam, cada uma delas é formada por no mínimo 44 nutrientes, tá? E são esses nutrientes... desculpa, eu vou falar mais baixo. E são esses nutrientes... São esses nutrientes que formam as nossas células, tá? E isso vem da nossa alimentação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho, vai ser bem rápido, tá? Essa parte de relembrar, só para ver se vocês lembram. Só para saber, vocês lembram só responde sim ou não, tá? Vocês lembram que a gente conversou sobre as diferenças de carboidrato, principalmente proteína e gordura, tá? Mas principalmente do carboidrato? Quem aqui estava e escutou a minha palestra sobre a diferença dos nutrientes? Vocês puderem só responder com um sim ou não, um S ou um N, sei lá. Só para eu saber. Sim, legal. Joia. Legal. Tá bom. Então, assim, por que eu vou reforçar isso daqui? Tá? Porque para vocês se manterem numa alimentação saudável, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Vocês têm que saber as escolhas que vocês estão fazendo, tá? Então, quando a gente fala sobre nutriente, quando vocês sabem o tipo de nutriente, fica mais fácil de vocês se manterem numa alimentação mais legal. Então, o carboidrato, que é a principal nossa fonte de energia e tal, né, ele preserva a proteína, como a gente já tinha conversado, e ele é diferente um do outro. A gente tem carboidrato que é simples, que ele vira energia muito, muito rápido no nosso corpo, né, que são as farinhas brancas e os açúcares e os sucos de fruta, né? Vamos ver se vocês lembram disso. E a gente tem os carboidratos mais complexos, que são aqueles mais difíceis de se transformar em energia. Então, eles são complexos mesmo, nosso corpo precisa de um tempo para quebrar e digerir até ele se transformar em energia. Então, ele vai te fornecendo energia gradativamente, sem correr o risco de acumular e virar gordura. Tá? Então, esses carboidratos complexos são aqueles que são ricos em fibra, por isso que é legal a gente substituir o arroz branco, o macarrão branco, o pão branco, enfim, pelo integral, porque eles têm fibra, tá? E também aqueles carboidratos que a gente tinha conversado sobre de baixo índice glicêmico,
né, como batata doce, mandioquinha, né, o inhame, o cará, são carboidratos legais, que o índice glicêmico é baixo, e aí eles não se transformam em glicose, em açúcar muito rápido no nosso corpo, e a gente consegue aproveitar essa energia. Então, assim, não posso comer carboidrato? Você pode, na verdade, você pode não, você deve comer carboidrato. A gente está lendo aqui que ele é o principal fornecedor de energia para o cérebro e para o músculo. Ah, mas eu não treino. Mesmo assim, você pensa, né? Você trabalha, você vem para o seu trabalho, você usa energia. Ele é um fornecedor de energia cerebral e muscular. O que talvez você não possa é exagerar na quantidade e saber escolher o tipo de carboidrato, né? Então, posso comer massa branca todo dia? Não, não dá. Dá para o meu café da manhã todo dia ter pão francês? Não dá. Está proibido? Não, não é proibido. Mas não dá para ser diário, não dá para ser rotina, tá? A proteína, então, ela tem aquela função de construção muscular, que a gente já tinha falado também, ela cuida do nosso sistema imunológico. A gente tem as proteínas de origem vegetal, que são conhecidas de baixo valor biológico, porque elas têm uma absorção um pouquinho menor, né? E as proteínas de origem animal, que são as carnes, o frango, o peixe, o ovo, o leite, os derivados do leite, que têm uma absorção um pouco maior, mas nada que impeça de quem não come carne, de quem é vegetariano, atingir os níveis de proteína do dia. Então, como a gente já tinha conversado, uma das principais funções da proteína é não só construir o músculo, mas tecido. Então, a nossa membrana celular, né, o nosso cabelo, a nossa pele. Então, a nossa imunidade também é cuidada por proteína. Quem não é muito fã de proteína precisa repensar, né? Porque quem gosta só de carboidrato, não dá. Né? A gente precisa de proteína também para cuidar da nossa parte não só muscular, mas também da nossa parte imunológica e hormonal. E aí a gordura, que a gente também já tinha conversado, só relembrando, a gente tem, ela é uma fonte de energia junto com o carboidrato, então é legal. Ela protege os nossos órgãos, então a gente tem que ter gordura no nosso corpo, ela mantém a temperatura do nosso corpo, ela transporta algumas vitaminas, mas também existe a gordura boa e a gordura ruim, né? Igual o carboidrato, a gordura é a mesma coisa, tá? Então, lembrando que a gordura insaturada é aquela gordura que faz bem para o nosso corpo, a gordura saturada é a que faz mal para o nosso corpo, e de insaturada, de boas opções, a gente tem as oleaginosas, que entram os nuts, né? Então, as castanhas, a amêndoa, amendoim, o coco, o óleo de coco, o azeite in natura, né? O azeite na temperatura natural, tá? E por aí vai. Abacate. E aí, a gente falou dos 3 grandes nutrientes, né? Que são os macronutrientes. Daí tem os pequenininhos, tá? Que são os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, esses daí, eles vão lá e protegem a nossa célula de qualquer problema que a gente possa ter. Então, assim, desde envelhecimento, né, até alguma doença, até uma queda de imunidade, a vitamina e mineral, eles têm, a gente chama de ação antioxidante, que ele vai lá e protege, né, a nossa célula, né, de micro-organismos que tentam destruir, tá? Então, para a gente ter uma qualidade de vida, uma pele bacana, né, e por aí vai, saúde e tal, a gente precisa ingerir alimentos ricos em vitaminas e minerais, né? Então, eles ajudam essa energia para a realização das atividades, não é que eles têm energia tipo carboidrato, mas são as vitaminas e minerais que participam no processo de degradação do carboidrato. Então, para o seu carboidrato virar uma energia boa para o teu cérebro e para o teu músculo, você precisa de vitamina e mineral nesse processo de transformação do carboidrato em energia, né? Então, a gente cuida da defesa do nosso corpo, do osso, enfim. A gente melhora essa metabolização, que nem eu falei, de proteína, gordura e carboidrato e tal, e ajuda também a potencializar. Então, eu não gosto de salada. Dá para negociar? Não, não dá. Dá para negociar algumas pequenas coisas, assim, eu não consigo comer agrião, de jeito nenhum. Preciso comer agrião? Não. Você pode comer outros alimentos que são ricos nos mesmos nutrientes do agrião. Mas o que não tem acordo é não como nenhum tipo de verdura e legume, odeio. Isso não dá. Eles são tão diferentes, de texturas diferentes, de sabores diferentes, que eu tenho certeza que algum a gente vai encontrar.
tá? Então, gente, aqui a ideia desse papo, né, da gente relembrar e falar um pouco disso daqui de novo, para você, aqui já é a ideia de mostrar para vocês como que vocês vão fazer para permanecer numa alimentação saudável, tá? Então, meu ponto número 1, assim, minha estratégia número 1, fazer vocês saberem o que é. Né? Porque nem todo mundo tem um papelzinho grudado na geladeira escrito o que comer, qual a quantidade e tal. Então, a minha ideia aqui era justamente esclarecer para vocês o que é legal. Né? Então, a hora que vocês entendem, a hora que vocês estão num buffet, vocês olham 1 zilhão de opção ali, o que eu gostaria é que vocês olhassem para aquilo lá e falassem, beleza, eu sei agora o que dá para escolher. Talvez eles tenham um pouco de dificuldade em quantidades, né? Mas em qualidade, eu gostaria que vocês saíssem, terminassem esse nosso programa aqui, com isso claro, tá? Entendendo o que isso faz dentro do corpo de vocês. Tá. Ô, gente, só uma dúvida, assim, vocês sempre falam comigo e hoje vocês não estão falando. Só para eu saber, estou falando muito rápido, estou falando muito devagar, estou falando muito alto. Tem alguma dúvida? Ou isso aqui vocês já sabem, vocês não querem perguntar? Só para saber, assim, porque eu tento me colocar no lugar de vocês e me imaginar sentada na frente de um computador ouvindo uma pessoa X me dando uma palestra. Eu não sei se eu ia aguentar. Então, como eu quero que vocês fiquem comigo, de vez em quando dá um oi, assim, faz alguma coisa. Tá bom, obrigada. Só para eu saber, porque, juro, é mega tenso. Se eu estou falando com o pessoal que eu estou olhando, eu sei se eles estão dormindo, se está um saco, se eles estão olhando para o celular. Aí eu posso fazer um negócio diferente. Mas com vocês eu não tenho noção se está horroroso, se está legal, entendeu? Então, pode dar umas dicas aí de vez em quando, porque eu quero que seja legal. Tá tudo ótimo, obrigada. Legal, então vamos continuar. Vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos pensar agora em algumas estratégias. E aí, gente, agora é a hora de vocês perguntarem, tá bom? Vocês têm 30 minutos para me perguntar e falar, pô, tá difícil pra caramba, o que eu faço, tal, não sei o quê. E a gente vai tentar pensar junto aqui, tá? Então, eu trouxe algumas estratégias e agora eu gostaria que vocês falassem as dúvidas de vocês. Sério mesmo. Agora eu queria que vocês participassem de verdade para eu poder falar coisas que funcionam para vocês, entendeu? Porque se a gente falar em estratégia, eu posso falar tanta coisa, mas você pode falar, meu, viajou, isso aí não tem nada a ver comigo, não consigo, eu trabalho de manhã e estudo à noite, entendeu? Então, vamos lá. Algumas dicas que eu trouxe, assim. Pesquisar e preparar refeições que sejam saudáveis. Então, você consegue isso indo num nutricionista, né, que pode te dar uma gama de opções legais. E hoje, a gente tem aí na internet uma opção muito grande de receitinhas legais, né, coisas que a gente pode pesquisar. Então, eu não posso comer glúten. Pô, se você entrar no Google, você vai achar 1 zilhão de receitas de como você preparar a sua farinha de arroz. Você não precisa nem comprar, porque eu sei que é cara. Entendeu? Mas você pode pesquisar como você prepara. Então, uma dica é pesquisar e preparar. Né? Então, ou você pode também, enfim, comprar um livro, né, de receitas saudáveis e tal. E eu achei que alguém ia fazer a piada, mas antes que alguém fale alguma coisa, mas vocês não estão falando hoje. Esse desenho da direita aqui não é chantilly, tá? É iogurte. Tá? Então, antes que alguém brinque, porque eu coloquei umas fotinhas outra vez, todo mundo é creme de leite e tal. Ah, gente, fala comigo. Alucinada por chocolate, o que fazer? Então, a palavra alucinada já diz um pouquinho, assim, né? Sobre alfarroba é uma dica legal. Ela é bem gordurosa, né? Se a gente for pensar em termos também de gordura, tal, a alfarroba ela é gordurosa, mas ela é uma alternativa. Mas a ideia para quem quando você usa a palavra alucinada, viciado e tal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas, porque assim, se a gente só ficar substituindo, essa alucinação nunca vai passar, né? O vício nunca vai passar. Porque, gente, o chocolate e o doce, na verdade, o açúcar simples, tá? O chocolate, ele é o nosso favorito, assim. Mas o açúcar simples, ele é viciante. Viciante mesmo, tipo cigarro, sabe?
eles estão terminando ainda um estudo na Inglaterra muito legal. Eles acompanharam mais de 4.000 pessoas durante 20 anos e eles estão colhendo agora os resultados agora. Então é muito legal porque tipo, é a longo prazo, assim. E ainda não está pronto, o artigo não está pronto, mas eles foram divulgando alguns resultados muito legais. E aí, uma das coisas que a gente já sabe que acontece, e eles estão chamando o artigo o problema do pó branco. E aí eles estão comparando o poder de vício e de malefício para o nosso corpo da cocaína, do açúcar e da farinha branca. E aí eles estão vendo que o açúcar e a farinha branca, eles têm um poder de vício até 2 vezes maior que a cocaína. É muito louco. Tem psicólogo e psiquiatra se especializando em cuidar de pessoas viciadas em doce. Tipo, sabe quando a pessoa tem um vício por droga e tal, e ela procura um profissional? Quem é viciado em doce pode começar a procurar um profissional também. Isso é muito legal, porque é real. Isso é real, porque vicia. Além de ser delicioso, vicia. Então, a minha dica é, né, para quem escreveu o Alucinar... Nossa, agora tem... Ah, que legal, vocês escreveram um monte, eu vou ler todos. Agora, para todo mundo que gosta, que ama doce, ou que ama pão, sabe? Quando a gente está falando tipo, de farinha branca, açúcar branco e tal, a minha dica, gente, é uma dica bem da chata, tá? Vai parando. Porque você não vai parar. Você pode comer. Eu como meu brigadeiro de vez em quando, eu amo, me faz feliz, eu nunca vou parar. A não ser que eu tenha uma doença e não possa. Mas eu não vou parar. Mas o importante é você conseguir diminuir o vício. Entendeu? E isso você só consegue diminuindo. Então, se você tirar o chocolate, colocar alfarroba, ou se você tirar o açúcar e colocar o adoçante, você continua ensinando para o seu corpo que o paladar doce é importante para você. Então, a minha dica é, e eu sei que é difícil, e eu sei que essa é a parte mais chata de mudar hábito, né? É você persistir num negócio que você não gosta. Então, assim, você que é alucinada por chocolate, que come, tipo, provavelmente todos os dias, começa a comer dia sim, dia não. Ou então, se você come, tipo, 3 bombons por dia, passa a comer 1. É sério. Aí, depois de 2 semanas, passa a comer, tipo, 1 dia sim, 1 dia não. Entendeu? E eu garanto, isso é muito legal, assim, diminui a vontade. Isso eu te dou 100% de certeza, só que leva tempo, não espera que vai acontecer em um mês, que não vai. Entendeu? E aí vai ficar brava, mal-humorada, irritada e tal, mas vai mudar. Então, essa é a minha dica. O que comer antes de ir para a academia, seja prático e saudável. Vai aumentando aos poucos, para chocolate com mais cacau. Então, o do chocolate com mais cacau é uma dica boa também. Esse é bem legal. Porque aí o paladar também muda, porque ele deixa de ser tão doce. Né? Então, vocês também conseguem mudar o paladar. Quem ama chocolate ao leite, na primeira semana que comer chocolate rico em cacau, que legal, valeu. Né? Mas com o tempo a gente muda o paladar. Então, a dica de aumentar o chocolate com cacau, mas, gente, não é 50% cacau, tá? É no mínimo 70%, tá? Pra gente começar a mudar hábito. Hábito, meu corpo acostumou com a comida saudável. Que máximo! Quem acostumou com a comida saudável? Então, o que comer antes de ir para a academia que seja prático e saudável? Então, depende. Se você treina de manhã e você acorda e você cai da cama e já vai treinar, uma coisa prática e saudável é fruta. Né? Se você treina mais do que 1 hora treino pesado, só a fruta não segura a onda. Tá? Porque ela é um carboidrato simples, você vai precisar repor essa energia no meio do treino, que a gente conversou na nossa última aulinha, que a gente falou até de suplemento e tal. Então, mas assim, prático e rápido, fruta. Isso para café da manhã ou isso para qualquer pré-treino. Só que depende muito da intensidade do seu treino, sabe? Então, hoje existem até... você pode levar comida, então coisa prática. Eu não gosto de barra cereal. Sinceramente, eu não sou muito fã. Até porque a barra cereal boa é rica em fibra. Muita fibra antes de treino não é tão legal. Mas, assim... Coisa prática que eu faço, para dar uma dica. Eu compro de uma empresa uns sachêzinhos de comidinha já congelada, e aí eu tiro da geladeira, vai descongelando durante o dia, e esse é meu pré-treino. Então, por exemplo, às vezes eu como metade de uma batata doce,
Às vezes eu como um bolinho de mandioquinha com franguinho desfiado, né? Então, tem algumas coisas que você pode ou preparar na sua casa, colocar num potinho, meu, e é ridículo, batata doce, mandioquinha, um ovo, sabe? Essas coisas você prepara em minutos, coloca num Tupperware e leva no dia seguinte para você treinar. Pode ser uma dica legal, né? Ou então preparar uma fatia de pão integral, ou duas, não sei se é homem, se é mulher, enfim. Então, essa é uma alternativa. E fruta, tá? Só que lembrando que fruta não segura a onda de um treino pesado, nem longo. E aí, a chance de você ter que repor no meio do treino é, tipo, gigante, assim. Porque tudo que é mais processado e mais refinado é mais barato. Por exemplo, o açúcar. Então, porque são produtos baratos. Você entende? É fácil de você achar e é fácil de você processar. Tipo, gordura vegetal. Né? É muito fácil e é muito barato. Então, não sei te explicar o porquê é barato, mas né? Porque é um produto de mais fácil acesso, infelizmente. É por isso que é mais barato você comprar uma bolacha de biscoito, um biscoito recheado, né? Do que, sei lá, um cookie integral. Né? Porque essa gordura hidrogenada, ela é muito barata. Muito barata. Dieta de jejum intermitente, ou jejum de 16 horas, ou uma refeição por dia. Faz sentido? Então, eu, Dani, não gosto. Eu não gosto. A ciência é muito maluca, assim, né? E isso é um saco, porque uma hora a gente fala um negócio pra vocês, 5 anos depois aí veio todo mundo e fala um negócio diferente. Enfim, de tudo que eu já estudei até agora, eu trabalho com nutrição há 12 anos. De tudo que eu já estudei até agora, esse jejum intermitente ou uma refeição por dia não faz sentido para mim. Se um dia me provarem cientificamente por A mais B que eu estava errada nesses 12 anos, eu vou mudar de opinião, vou pedir desculpa. Mas agora, de tudo que eu já estudei, não faz nenhum sentido. A gente precisa fornecer, é o nosso substrato de energia, né? É o que fornece tudo que o seu corpo precisa para você pensar, para você treinar. A gente está falando em jejum de 16 horas, pensando que eu estou te estimulando a treinar, eu estou te estimulando a queimar energia, estou te estimulando a acelerar o seu metabolismo, né? Então, e outra, gente, é tão legal comer, entendeu? Se um dia alguém virar para mim e falar assim, se provarem por A mais B para mim, que ficar 16 horas sem comer é o máximo de saudável, eu juro que eu vou ficar mega triste, porque eu adoro comer, é uma delícia, eu fico feliz no momento que eu paro e como. Então, assim, na minha opinião, não. Tá? Eu não acho legal. A dieta costuma deixar pessoas mal-humoradas? Então, sim. Tem 2 tipos de dieta que pode te deixar mal-humorado. A dieta mal feita, que é aquela que você passa fome, entendeu? Ou que te obrigam a comer tudo que você odeia comer e tal. E aí é óbvio que você vai ficar mal-humorado. Então, tipo, 0 carboidrato, 3 dias, você vê. A minha cabeça explode, eu fico mal-humorado, não fala comigo se me tirar o carboidrato 3 dias, né? Então, sim, pode deixar mal-humorado. E aí, gente, a mudança de hábito, por mais que você esteja comendo algumas vezes ao dia, com escolhas saudáveis e tal, pode ser sim que mexa com o seu humor no começo. Porque você estava acostumado a comer coisas que para você são gostosas e de repente você parou. E mudar hábito é difícil para Cacilda. Imagina agora. Enfim, eu vou falar isso mais pra frente, mas assim, deixa a gente mal-humorado, sim. Mudar hábito é difícil. Passar mal depois de ficar muito tempo sem comer farinha branca é normal? Quando eu como... Passar mal depois de ficar muito tempo sem comer farinha branca é normal? Quando eu como depois de um tempo sem comer, meu corpo reage mal. Então, eu não gosto da farinha branca, né? Como eu te falei. Eu não tô falando glúten, tá, pessoal? Eu tô falando da farinha branca. Tipo, você pode comer aveia, que é o máximo que tem glúten, né? Mas, assim, eu acho que faz sentido, sim. Porque você tirou um carboidrato ruim pro teu corpo. A farinha branca, ela é ruim. Tá? Ela é aquela que se transforma na farinha branca, o açúcar e tal. É aquela que se transforma em energia rápida, né? Que ela tem aumento da glicose, aí você tem que aumentar a insulina, que nem a gente conversou. Se você tira por um tempo, seu corpo fala, putz, que legal, valeu. Quando você volta,
você faz esse processo de aumento de distribuição de glicose rapidamente. Então, o seu cérebro tem que processar mais rápido, que tem que liberar mais insulina, que tem que fazer captação mais rapidamente. Isso pode sim te incomodar. Se a gente come isso com hábito, você não tem essa sensação, mas se você tira e depois você volta a comer, seu corpo pode sim reclamar, tá? Então, é normal. Quem vai para academia às 6 horas da manhã e faz exercício leve? Fruta é bom. Eu não tomaria suco, porque aí suco é o simples do simples, assim. Mas eu comeria uma fruta. Se exercício leve por 45 minutos, precisa comer uns 30 minutos antes. Então, se for fruta, não precisa ser 30 minutos antes, pode ser uns 15. Agora, se você quiser comer, sei lá, uma vitamina, suco verde. Então, o suco verde e a vitamina também são nutrientes que viram energia um pouco mais rápido. Lembrando que o suco verde é sensacional, incrível, eu amo, mas ele como pré-treino tem que ter fruta, tá? Não pode ter só as folhas dele, não pode ter couve, entendeu? Tem que ter a fruta, porque é essa que vai te fornecer o carboidrato de energia para você ir treinar, tá? Só que assim, gente, quando você bate a fruta, você mata a fibra. Quando você mata a fibra, aquele carboidrato que era simples vira mais simples. Entendeu? Foi aquilo que a gente conversou, tipo, na aula de suplemento e na aula de nutriente. Então, um treino de 45 minutos leve, mesmo assim, entendeu? O suco, ele vai durar uns 15 a 20 minutos de energia para você. Eu comeria a fruta, tá? Com a vitamina já é melhor, porque aí você coloca a proteína, você diminui a velocidade, aí é melhor. Tá? Acho que é isso. Respondi todo mundo? Respondi. Ah, alguém me mandou um oi. Oi. Agora sim, gente. É muito mais legal quando vocês participam, sério. Então tá. Aí eu falei aqui, né? Então, pesquisar as preparações e tal. Então, se você jogar no Google lá, você acha, tá? E aí dá pra gente achar um monte de bolo funcional e tal. E aí a gente vai mudando o paladar, tá? Aí eu garanto pra vocês que a gente muda a paladar. Então, aí, aqui até respondendo, né, sobre o jejum e tal, como eu não sou a favor, a minha dica é da gente levar lanchinho, né, pra gente não ficar muito tempo sem comer. Eu não sei, quem me perguntou sobre o jejum, você já fez? Você testou? Porque assim, se eu fico um tempo muito grande sem comer, na hora que eu vou comer, eu como muito mais do que eu preciso, e a sensação pós é ruim pra mim. Porque eu tô com tanta fome, minha cabeça tá doendo. Vocês já ficaram um tempão sem comer, na hora que vocês foram comer, vocês comeram mais do que precisava, tipo, a cabeça doía, sabe? Vocês sentiram que exageraram. A gente come rápido, a gente come mega rápido, né? Então, eu gosto da dica de não ficar tanto tempo sem comer. A regra dos 3 em 3 horas, eu acho que alguém inventou uma vez para facilitar a nossa vida, sabe? Mas não é uma regra, nossa, 3 horas, caramba, já passei 3 horas e meia, agora o que eu vou fazer com o meu metabolismo? Não é assim que funciona. O nosso corpo, ele fala com a gente, sabe? Se você comer uma refeição super rica em proteína no seu horário de almoço e 3 horas depois você percebeu que seu corpo está metabolizando aquele negócio ainda que você não consegue comer, não é para comer, porque passou 3 horas. Entendeu? O nosso corpo, ele fala com a gente, né? Mas eu não acho legal ficar muito tempo. Então, levar lanchinhos, eu acho uma dica bem legal. E aí eu coloquei essa foto porque aqui está porcionado as castanhas. Então, por exemplo, para quem gosta de castanha como eu, se eu coloco um saco de castanha do Pará na gaveta do meu consultório, eu não vou comer 3, 2, que é a recomendação. Eu vou comer 15. Talvez eu como saco, se eu passar o dia inteiro no consultório. Porque a gente gosta, né? Então, porcionar os lanchinhos, eu acho que é uma dica legal, né? Enfim, e aí eu até coloquei aqui que existem algumas boas empresas que podem ajudar nessa praticidade, que é uma coisa que eu faço. Porque tem dias que, tipo, eu chego em casa 10 horas da noite e eu não quero nem saber de montar meu sanduíche pro dia seguinte. Quero tomar banho e dormir. Então, eu tenho no meu freezer algumas comidinhas congeladas, assim, mas comidinha boa. Não tô falando essas coisas que a gente compra no mercado, comida pronta, não é isso. Eu tô falando de empresa legal, que faz comidinha caseira bacana, né, e que te ajuda nisso, que é congelado. E aí você tira da geladeira, vai descongelando durante o dia e eu como. Tô lendo o Anti-Revolution One Meal Day, fiz 2 dias, me senti mais leve
mas menos feliz. Então, ó, 2 dias, a sensação de leveza com certeza ela existe, né? Ela com certeza existe. Mas eu não sei se a longo prazo, sério, eu não sei se a longo prazo é legal. Enfim, porque aí você não estimula o seu metabolismo, né? Quando você for comer, o seu metabolismo não vai estar num ritmo mais acelerado, assim, ele vai estar um pouco mais lento, porque ele ficou horas sem comer e ele tá lá, e agora, meu, que horas que vem essa comida? Então ele não fica acelerado, tá? Ele dá uma diminuída porque X que horas você vai comer. Né? Então isso eu não acho muito legal. Então por 2 dias, eu acho que pode ser, essa sensação ela é ok mesmo. Né? Principalmente se a gente estava acostumado a comer várias vezes ao dia. Né? E a parte do feliz conta tanto, você não acha? Para mim conta, porque é muito legal. Eu fico muito feliz na hora que chega meu horário de almoço, assim, né? O meu horário de jantar, ou na hora que eu abro a minha gaveta e vou comer uma fruta, um iogurte, ou até um ovo, assim, eu vira e mexe, eu como ovo no meu lanche da tarde. E é um momento feliz para mim, porque eu gosto. Né? Eu estimulo meu metabolismo, eu mantenho o meu ritmo, eu mantenho a minha recuperação muscular, porque eu treino todo dia, então eu preciso aumentar minha proteína, né? E, sei lá, eu acho mais legal. Eu não uso essa estratégia, tá? As pessoas precisam mesmo comer de 3 em 3 horas, então, foi o que eu falei. A regra do 3 em 3 horas, eu acho que, assim, foi até uma estratégia legal para tentar facilitar e ajudar a gente, né? Mas esse negócio de olhar no relógio e falar, caramba, eu passei 30 minutos do meu horário e agora o que eu vou fazer? Não. Tá? Foi o que eu falei, o nosso corpo, ele responde, ele fala com a gente, você pode ouvir o seu corpo. Né? Então, tem horas que depois de 2 horas e meia depois do meu almoço, minha barriga tá roncando, tô azul de fome, tô fantom, então eu vou comer. Não deu 3 horas, mas eu vou comer. E tem vezes que eu caprichei na proteína, sabe? Eu comi bastante fibra, tinha, sei lá, bastante leguminosa, com fibra mais, sei lá, bastante proteína. 3 horas depois eu tô zero fome. Meu corpo está metabolizando a carne ainda, não vou comer. Né? Eu vou comer mais tarde. Então, eu gosto da gente não ficar muito tempo sem comer, mas 3 em 3 horas não é uma regra, sabe? Tem que comer de 3 em 3. Durante os lanches, como frutas, devo levar em consideração o índice glicêmico? Super deve. E a fruta, ela é o máximo, ela tem fibra, ela é o máximo. E você tem que continuar comendo. Mas a minha dica é que você coloque alguma coisa junto com a fruta, entendeu? Aumente um pouco o teor de fibra dela. Então, por exemplo, coloca um pouquinho de aveia, ou de chia, ou linhaça, ou gergelim, ou de vez em quando traz junto um iogurte 0 açúcar, né? Pode ser com sabor ou sem sabor. Tem uns bem legais, tem os desnatados, naturais, tem alguns que têm sabor, mas são 0 açúcar. Foge dos que estão escritos 0 gordura. Porque se ele tirou toda a gordura do iogurte, ele provavelmente acrescentou açúcar. Porque alguma coisa tem que dar sabor. Tá? Então, cuidado com iogurte. 0 gordura é um pepino. Gente, é melhor comer gordura boa do que comer açúcar, tá? Você é a favor do iogurte natural ou desnatado? Sou super. Adoro. Iogurte natural e iogurte natural desnatado. Então, quando você junta os dois, acho sensacional. Acho o máximo. Acho legal fazer em casa, dá trabalho, mas acho... Dá pra não dar todo o trabalho, assim, tipo uma coalhada, você faz em 20 minutos, aí você deixa a noite inteira lá descansando, no dia seguinte você tem uma coalhada incrível, você que fez, 0 açúcar, é bem legal. Então, quanto mais natural, na minha opinião, melhor. Então, sim, iogurte natural, sim. E do índice glicêmico aqui da fruta, sim, vale a pena levar, sempre vale a pena pensar no índice glicêmico. Agora, por exemplo, se você vai comer a fruta no seu lanche da tarde, e alguns minutinhos depois você vai treinar, aí um índice glicêmico mais alto não é tão problema assim, entendeu? Porque ele te fornece uma energia rápida, beleza, você vai lá e usa essa energia para o teu treino. Lembrando que se for um treino longo, intenso e tal, você vai precisar repor. Agora, se é durante o seu trabalho, você ainda vai trabalhar 3 horas depois do seu lanchinho da tarde, você tem que prestar atenção sim no índice glicêmico, e mesmo que seja uma fruta de baixo índice glicêmico, eu ainda acrescentaria uma proteína ou uma fibra, tá? Isso aqui a gente até conversou.
uma dica que eu dou, assim, putz, estou no meio da dieta e meu primo vai fazer aniversário, minha melhor amiga vai casar e meu sobrinho, enfim, tem formatura. O que você faz? Você não come? Aí você fica chorando no evento? Não. O que eu dou de dica, assim? Em dias de festa, aniversário, tal, não sai de casa azul de fome. Só isso. Porque aí você vai no lugar, você come o que você quer, entendeu? Gente, a gente tem que ser feliz na vida, né? Então não dá pra, puxa vida, que legal, a gente vai num lugar tão bacana, a comida lá é tão boa, mas estou no meio do processo de mudança de hábito alimentar. Não, vai e come. Só que toma cuidado só com a quantidade, entendeu? Então, se você sabe que à noite você tem uma festa, e aí por causa disso você fica sem almoçar para você se matar de comer, isso eu não acho legal. Né? Agora, se você chegar no lugar, sentar, não estou falando você jantar antes de um jantar, não, mas come alguma coisa, come uma fruta com granola, entendeu? Ou então, sei lá, um iogurte com aveia, não sei, estou pensando em coisas assim. Né? Come uma tapioca pequenininha com queijo branco, sabe? Alguma coisa assim. Porque senão, aí você vai chegar lá, você vai comer 4 fatias do bolo, 5 pedaços da pizza. Né? Então, essa parte que eu não acho legal, aí fica difícil mudar hábito, tá? Agora, sei lá, sua vida não é tão social assim. Você tem uma festa uma vez a cada 4 meses. Putz, desencana, vai lá e come, entendeu? Vai lá e come. O problema é quem tem uma vida social um pouco mais ativa, e toda hora tal. Amo brigadeiro. Ai, gente, eu também amo o brigadeiro. Tamo junto. Coxinha eu não sou tão fã, mas o brigadeiro, eu. Então, o bolo de festa depende, assim. Eu gosto de alguns. Alguns inventam muito, eu acabo não gostando tanto. Mas brigadeiro. Quem fala que ama brigadeiro, eu vou pra sempre entender, porque eu também gosto. Esse é meu maior problema, acho o máximo de delícia. Enfim. Então, mas aí, isso é uma estratégia que eu faço. Assim, eu que amo brigadeiro, eu tô na fase de festa de criança. Todos os meus amigos têm filhos. Então, assim, e aí aquelas festinhas de buffet, né? A coxinha, as frituras, não é um negócio que faz meu olho brilhar. Não é, nossa, o que eu vou fazer? Mas o brigadeiro que eles servem sempre é bom. Então, o que eu faço? Para não comer a mesa de brigadeiro, eu como antes, entendeu? E aí eu como o brigadeiro, saio de lá feliz da vida, porque eu como o brigadeiro, eu como bolo e tal, mas eu como pouco. Essa é a dica que eu dou, porque então, eu sou a pessoa que não sai toda hora, tal, mas eu tenho muita festinha de criança, eu tenho muita festinha de criança. Então, essa estratégia vale para mim, tá? Refeição lixo atrapalha o restante. Então, um dia alguém falou que a gente podia comer o que a gente quisesse no sábado e domingo, assim. E eu não sei. E todo mundo acreditou, porque é legal. Mas não funciona. Né? Agora, uma refeição lixo, fui eu que inventei. Uma refeição lixo. Então, você está falando de uma refeição lixo o quê? Por semana? Por mês? Por dia? Depende. Né? Uma refeição lixo por semana depende de como é seu metabolismo e depende de como que é sua determinação também, sabe? Sei lá, às vezes você está lá tentando diminuir o paladar doce, mas você se propõe que uma vez por semana você vai comer 15 pedaços de bolo por semana. Tá? Você vai comer bolo com brigadeiro, com tudo que você quiser, dificultou, entendeu? Atrapalha. Aí, nisso atrapalha. Então, depende muito de como o seu corpo responde. Então, a estratégia de comer uma refeição, o que você quiser e tal, eu uso com alguns pacientes. Então, foi o que eu falei para vocês. Algumas coisas dá para eu falar no geral para vocês, façam isso ou não façam, mas essa refeição, lixo que você perguntou, ela depende muito de pessoa para pessoa. Depende muito de como o seu metabolismo responde, sabe? Pode ser que te lasque a vida, pode ser que não. Então, vai muito de você testar, tá? Vai muito de você testar. Vou dizer assim, brigadeiro, um jantar sábado à noite, por exemplo, mas também não é muito exagerado. Então, bom, eu acho que não. Eu não acho que é um problema. Eu não sei se todo sábado, entendeu? Porque assim, dá pra você curtir o sábado à noite e nem sempre comer, sei lá,
risoto, sei lá, pizza, entendeu? Então, tipo, às vezes dá pra você curtir o seu sábado à noite com uma taça de vinho, sabe? Como é um negócio mais leve, assim. Eu não posso falar que todo sábado você pode se jogar na comida, porque pode ser que atrapalhe, pode ser que não atrapalhe você, mas atrapalhe o outro, assim. Tá? Então, assim, gente, a minha ideia eu não gosto de ninguém neurótico, é chato, gente neurótica é chata. Então, a gente só tem que tomar cuidado. E a gente tem que entender como o nosso corpo responde. Às vezes a gente tem que ser chato. Às vezes a gente tem que ser chato, porque é o jeito que o nosso corpo responde. Tem gente que de respirar o brigadeiro engorda. Entendeu? Tem gente que se come 15 não. Então, essas respostas elas são bem subjetivas, né? O que mais? Acho que podiam fazer um programa desse orientando os pais de como cuidar da refeição dos filhos. Que legal, esse programa tipo esse que a gente está fazendo, acho mega legal também, né? Então, aí ó, já vamos anotar, ideia, legal, acho que é legal. Orienta isso. Então, acho mega legal também. O que mais? Além dos exercícios cardio e musculação, que tipo de alimento auxilia na definição? Não, ó, gente, assim, ó, esse negócio de come tal coisa que seca a barriga é mentira. Come tal coisa que seca o abdômen, isso é mentira. Não tem um alimento que deixa o abdômen definido, isso não existe. Assim. Não, sério, porque senão eu ia viver comendo isso, né? Mas não tem. É um conjunto, tá? Então, é assim, quando você come mais qualquer coisa, pensa num negócio saudável aí. Se você come mais do que o seu corpo precisa e usa como fonte de energia, ele acumula e vira gordura. E aquele abdômen que estava sarado deixa de ser, né? Então, assim, a combinação para definição abdominal é uma alimentação em geral, é o que você come durante 24 horas, é o que você escolhe e com atividade física, com o tipo de treino que você faz. Tá? Então, assim, beber bastante água é um negócio que ajuda a eliminar gordura, que ajuda a eliminar um monte de oxidante, que ajuda a secar, entendeu? Então, tem coisas assim que são legais. Mas, assim, tipo, come linhaça com abdômen, nossa, não tem. Não tem. Sério, é no geral, assim, sabe? E aí, a ideia é diminuir gordura e melhorar a aparência muscular, aumentar proteína é uma dica, entendeu? Aumentar a sua proteína é uma dica. Me perdi, tem mais coisa nova? Não? Tá. Legal. Aí, em viagem, isso é uma coisa que eu faço, assim, né? Então, primeiro, assim, achar lugar que você possa comprar alguma coisa lá ou levar na mala. Então, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, não precisa levar nada na mala, você pode comprar tudo lá, né? Agora, se você vai para alguns lugares um pouco mais diferentes, assim, sei lá, você vai para a China, você não vai saber ler o que está escrito no negócio. Né? Você não vai saber a composição, você não sabe se está lotado de açúcar ou não, eu não sei, né? Por exemplo. Dá para levar algumas coisinhas na mala, assim, sabe? Então, coisinhas que não tem problema, que não ocupa espaço, para a gente não ficar tanto tempo sem se alimentar. Então, assim, você sai para caminhar, normalmente você sai com uma bolsinha, uma mochila, alguma coisa. Se você tiver essas coisas estratégicas dentro dessa bolsa, no seu bolso, na mochila e tal, você não fica um período muito longo, né? E aí você acaba não comendo tanta besteira, quando você vai jantar, você não tá com tanta fome assim, né? Uma coisa legal também que dá para fazer é pegar uma frutinha do café da manhã, eu sempre faço isso. Se a fruta tá fechada, assim, eu sempre pego uma fruta, enfim, né? Eu acho que é uma opção legal também pra gente não, pô, tô no meio da minha dieta e vou viajar, vou a negócio, dou férias e tal. Você pode comer o que você gosta, óbvio, mas dá pra segurar a onda, entendeu? Dá pra não ficar tantas horas sem comer todas as refeições, serem besteiras, dá pra você escolher uma, enfim. E marmita, né? Eu amo marmita, eu acho que a coisa mais legal do mundo é levar marmita, e não só de comida, não tô tentando trazer pra cá a marmita, né? Não é isso. Só, mas assim, pra onde a gente vai? Pode ser marmita de comidinha, pode ser marmitinha de lanche, separar em potinhos as coisas que vocês querem, sabe? Pra final de semana, pra viagem, né? Pô, vamos passar o final de semana na praia, levar pra praia coisas que você queira comer, pra não ficar comendo só pastel que vende, entendeu? Ou peixe frito, ou então você pede uma porção de alguma coisa que você gosta e aí você complementa com coisinhas que você levou. Então, dá pra gente fazer,
né? Dá para a gente traçar algumas estratégias. E aí, só para a gente fechar aqui como dica geral, assim, né, que coisas que ajudam a gente se manter numa alimentação é mastigar devagar. Além de ser um momento especial, você avisa, dá tempo do seu cérebro te avisar, olha, valeu, amigão, já estou satisfeito. Se você come rápido, a chance de você comer muito mais do que você precisa, ela é gigantesca. Gigantesca, tá? Então, como a gente já tinha falado 1 milhão de vezes, preferir os integrais, assim, né? Por causa da saciedade, eles têm a fibra e tal, né? Deixa o carboidrato mais complexo. Cuidado com a fritura, né? Então, elas quadruplicam a quantidade de caloria fora que faz mal, é a gordura ruim que a gente estava falando. Né? Cuidado com os doces carboidratos refinados, então farinha branca, açúcar branco e tal. Quantidade de sal, toma cuidado com comida pronta, cuidado com comida pronta, comida congelada, cuidado com quantidade de sal, com shoyu, com esses temperinhos prontos que vocês compram para salada e tal. Água, gente, bebe água, tá? No mínimo 8 copos de 200 ml por dia. Cuidado com o adoçante, esse negócio de, preciso parar de comer doce, então vou tirar o açúcar, vou comer o adoçante. Como eu falei, o ideal é você mudar o paladar, tá? Eu não gosto da ingestão de líquido durante as refeições, como a gente já conversou, principalmente os gaseificados. Então, toma um pouquinho de líquido 30 minutos antes, 20 minutos e 20 minutos depois, tá? E aí a regra geral, que é o que a gente está conversando até agora aqui, não só comigo, né? Mas com a Natália, educadora física e tal, associar uma alimentação balanceada com atividade física. Como a Renata já comentou, poucas pessoas agendaram para fazer a reavaliação. Gente, faz, sabe por quê? É legal até para vocês e até para a gente, para mim, assim, para a gente saber o que aconteceu. Porque isso é um resultado, né, do nosso trabalho aqui. Então, a gente vai ver se foi positivo, né? Como que está funcionando o programa, para ver se vocês entenderam, se deu para colocar em prática. E aí, em cima das dificuldades, a gente consegue programar um próximo programa com base no que foi difícil, entendeu? Porque agora a gente iniciou, falamos de coisas, tipo, gerais, assim, e ensinamos vocês, e aí a ideia agora é, putz, foi difícil. Então tá, então na prática, o que a gente precisa fazer? E aí a gente consegue dar continuidade. Então, sério, tenta fazer a avaliação, que vai ser legal até, eu quero saber. Né? Eu quero saber o que aconteceu, o que mudou no corpo de vocês e tal. E, bom, enfim, essa é a nossa última palestra. Eu coloquei uma fotinho para vocês saberem quem eu sou. Tá. Essa é uma foto minha durante a Olimpíada, no estádio olímpico. Eu sou nutricionista da Seleção Brasileira de Atletismo, trabalho com a Seleção Brasileira de Atletismo há 12 anos. A fotinho do lado aqui é com o Thiago Braz, do salto com vara. Ele é meu atleta há mais de 6 anos, que foi medalha de ouro, né, no salto com vara na Olimpíada. Então, eu queria que vocês me conhecessem, que vocês vissem quem eu sou, e me conhecessem um pouquinho. E tem mais fotinho, né? E aí eu vou apresentar para vocês o resto da turma. Então, essa sou eu. Essa é a Natália, que é a educadora física. O Leslie, também é educador físico. A Adriana, que é a outra nutricionista. E é isso. Tá. Bom, só quero dizer obrigada. Foi muito legal, sério. Eu tô triste que hoje é o último dia. Foi muito gostoso, eu adorei bater papo aqui com vocês, eu adoro quando vocês participam. E de verdade, mais do que legal, eu espero que vocês tenham entendido as coisas, né? Eu espero que tenha ajudado vocês mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que hoje vocês cheguem em algum restaurante ou na casa de vocês, vocês olhem para o alimento e vocês entendam um pouco mais de como eles funcionam lá dentro, né? E as coisas que vocês podem escolher. Juro, eu tô mega triste de dizer tchau. Mas foi muito legal. Espero que a gente dê continuidade nesse programa, que a gente continue se falando e tal. E é isso, gente. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Bom trabalho, um beijo grande, valeu. Obrigada. Valeu, eu amei também. Foi muito legal. Vocês são muito joia. Tá? Então, um beijo para vocês. Até uma próxima oportunidade. E é isso.